voltando, né, com o nosso querido chimarrão da manhã. Então, nosso artigo 95 traz a questão da quarentena, que se aplica também aos membros do Ministério Público, né? Então o cara tá lá, ele oficia junto ao tribunal, né? Tá no segundo grau, oficiando como membro do MP, né? No segundo grau. Tem isso? Tem. Pode se oficiar no primeiro grau? Pode, também, não tem problema. Quando ele se afasta, né? Ele tem aí cumpriu a quarentena, porque ele tem ciência dos processos, né? Então ele não pode exercer a advocacia no juiz ou tribunal do qual se afastou. Essa é uma ideia importantíssima, né? Que protege, inclusive, a ideia da República, né? Porque você imagina que um membro do Ministério Público esteja trabalhando num processo relacionado aí com um grande grupo econômico, e esse grande grupo econômico venha a querer contratar esse membro do Ministério Público. Pode acontecer isso? Pode. Só que a Constituição veda que este indivíduo advogue, né, em favor desta grande empresa, por exemplo, por um determinado período. A ideia é essa, né, impedir que isso aconteça, ou se não impedir, ao menos minimizar esse ponto. Beleza? O artigo 130, gente, é importante, tá? Porque há uma certa peculiaridade quando a gente fala de membros de Ministério Público junto aos tribunais de contas. O que eu quero para vocês, para a prova, é entender essa ideia, né? Aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas, aplicam-se as disposições desta seção, olha lá, pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura, porque a carreira do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é uma carreira específica lá, né? É a carreira do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. A grande discussão doutrinária e em provas, né? A gente entende aí, a gente vê o que mais cai é a questão desse artigo 130. Essa ideia aí para a gente entender que os membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas estão lá no Tribunal de Contas. Tá joia? E eles têm aí também os direitos, as vedações e a forma de investidura relacionada na Constituição Federal, de acordo com aquelas normas que estão, né, adequadas aos membros do Ministério Público de forma ampla. Tá joia? Artigo 130 é isso, é isso. E agora vamos para o nosso parágrafo 3º, né, que trata de forma de investidura e responde à nossa questãozinha anterior, né? O ingresso na carreira do Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da OAB em sua realização, exigindo-se do bacharel em Direito, no mínimo, 3 anos de atividade jurídica e observando-se nas nomeações a ordem de classificação. Então aí com isso a gente responde a nossa questão, né, galera? Olha lá. No mínimo o indivíduo precisa de 3 anos de atividade jurídica, né? Não é 5, não é 1, não são 5, não é 1, não são 2, nem 4, são 3. Tranquilo e sereno? Então tá jóia. Questão número 25. E aí a questão número 25, ela reforça aí ideias que a gente já conversou, em especial ideias previstas no artigo 127 da Constituição Federal, também de 2018. Olha só, instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, a qual incumbe a defesa da ordem jurídica, fiscal da lei, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Quem é? Tá lá no artigo 127, cara. É o Ministério Público. Gabarito da nossa questão número 25, então, a alternativa é de escola. Questão número 25, a alternativa é de escola. Mas nota bem, né? Nós temos aí algumas outras ideias que estão lá previstas no tópico de funções essenciais à justiça. Nós temos a Advocacia Geral da União, nós temos a Defensoria Pública e nós temos a própria ideia da advocacia. Eu quero trazer rapidamente os dispositivos para vocês. Nós temos que olhar esses dispositivos, né, nos seus nuances mais importantes. Então vamos falar lá da Advocacia Geral da União, que está prevista no artigo 131, tá? A Advocacia Geral da União
é instituição que, olha lá, diretamente ou através de órgão vinculado, representa a União judicial e extrajudicialmente. A AGU é a advocacia da União, né? Cabendo-lhe, nos termos de lei complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. Então a AGU é isso, né? É o órgão de advocacia do Poder Público, do Executivo Federal. Agora o parágrafo 1º, e aqui é o mais importante, tá, para nós, é o parágrafo 1º. Por quê? Porque o parágrafo 1º diz o seguinte, olha, a Advocacia Geral da União vai ter por chefe o Advogado-Geral da União, perfeito? A AGU tem como chefe o AGU, o Advogado-Geral da União. Só que presta bastante atenção aqui. O AGU, ele é de livre nomeação pelo Presidente da República. Livre nomeação pelo Presidente da República. O que isso quer dizer, gente? Quer dizer que o chefe da Advocacia Geral da União não necessariamente será alguém originário da carreira. Quer dizer que ele pode ir lá e botar um advogado que ele confia, o Presidente da República, como chefe da Advocacia Geral da União? Pode. O ministro Dias Toffoli, do STF, ele foi advogado-geral da União e ele não era da carreira. Pode acontecer isso? Pode. Por quê? Porque a Constituição diz que o advogado-geral da União é de livre nomeação pelo Presidente da República. Diferentemente do que nós vimos no Ministério Público, né, que são dentre membros da carreira. Não, aqui não. Ó, a minha aluna aqui, a Fono, só dizendo o seguinte, né, tem que respeitar aí a ideia do requisito de ter mais de 35 anos e ter aí notável saber jurídico e reputação ilibada, né? Critérios bem subjetivos aí, né? O que é o notável saber jurídico, né? E a reputação ilibada, mas a ideia é o Presidente da República pode escolher uma pessoa de sua confiança. A ideia que a Constituição queria trazer era essa, né? A Constituição sempre, vamos dizer assim, traz as normas aí com ideais republicanos. Aqui o Presidente da República tem aí para lhe ajudar aí, para lhe trazer consultoria e assessoramento jurídico, alguém de sua confiança, né? Então não necessariamente tem que ser alguém do cargo. Aí o parágrafo 2º diz o seguinte, mas esse órgão, ele tem uma carreira, né? E o parágrafo 2º diz que o ingresso, né, nas classes iniciais das carreiras da instituição, e aí formada por advogados públicos aprovados em concurso público, porque esses indivíduos só ingressarão na carreira mediante concurso público de provas e títulos. E aí nós teremos uma carreira, né? E entendo também, uma carreira de Estado, importante para o Estado, mas a Advocacia Geral da União poderá ter como seu chefe alguém que é de fora da carreira. O parágrafo 3º ocasionalmente é cobrado, que traz uma peculiaridadezinha, olha lá. Na execução da dívida ativa de natureza tributária, a representação da União cabe à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, né? Então tem essa nuance aí, mas são todos, né, advogados públicos. Perfeito? Tranquilo? Parágrafo 1º, 2º e 3º. O artigo 133 a gente já sai da AGU e já vai para a advocacia. Só o que eu quero é literalidade. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, claro, dentro dos limites da lei. Artigo 133, eu quero só isso. Cai muito, Diego? Muito pouco. Não cai não, tá joia? Artigo 134, aí eu quero um pouquinho sim. Por quê? Porque o 127, lá do Ministério Público, ele é bastante cobrado e ocasionalmente pode ter uma certa confusão com o artigo 134. Então quero que vocês deem uma lida com calma aqui, né? Artigo 134 traz a previsão da Defensoria Pública e diz o seguinte: a Defensoria Pública, olha só, é também instituição permanente essencial à função jurisdicional do Estado, né? Assim como o Ministério Público. Só que as incumbências são um pouco distintas, né? Incumbindo-lhe como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa em
todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos. E olha lá, de forma integral e gratuita aos necessitados. Então a Defensoria Pública defende, né, esses direitos de forma integral e gratuita aos necessitados. Opa! Pô, Diego, tá babando já? Deixa eu ver aqui só um pouquinho, pessoal. O que aconteceu? Ah, nada como... O problema era na pecinha, né? Então vamos voltar. De forma integral e gratuita aos necessitados. Então aqui no caso não é para qualquer um, né? É aos necessitados, beleza? Isso ocasionalmente é cobrado da gente. Parágrafo 1º, nada demais, diz que lei complementar, né? Marca aí, lei complementar organizará a Defensoria Pública da União e do Distrito Federal dos Territórios e prescreverá normas gerais para sua organização nos estados em cargos de carreira providos na classe inicial, mediante concurso público de provas e títulos, asseguradas a seus integrantes a garantia da inamovibilidade e vedado o exercício da advocacia fora das atribuições institucionais. Nada mais do que isso, só a ideia da lei complementar aí é importante, mas o mais importante para nós aí no artigo 134 é o seu caput. O mais importante aqui é o caput para a gente fazer a distinção lá da ideia do Ministério Público. Parágrafo 4º diz o seguinte: são princípios institucionais da Defensoria Pública também, olha lá, tudo igual, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Isso é o mais importante, né? A Defensoria Pública e também o Ministério Público têm esses princípios institucionais. Ambos, né, têm como princípios institucionais a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Perfeito? Fechei parênteses. Fechou parênteses, Diego? Fechei parênteses. É isso que eu queria trazer para vocês aí sobre as funções essenciais à justiça, né? A minha ideia foi trazer aí pontos que a gente não tinha trabalhado e são pontos que não são muito cobrados, né? O que é isso que eu trouxe para vocês, tá joia? Em especial no nosso concurso, né? Se fosse aí um concurso para o Ministério Público ou um concurso para a Defensoria Pública, a gente até recomendaria um olhar mais aprofundado, mas no nosso viés a gente não tem muito isso, tá joia? Questão número 26, aí já entramos em poder legislativo, e quando a gente fala de poder legislativo em provas do CESP, eu estou trazendo questão de 2018, eu sempre falo isso em aula, isso não para nunca no CESP. A CESP adora esse tema no poder legislativo, não para nunca. E está aqui a prova, né? Tem feito certames aí bastante atuais e continua cobrando essa matéria, tá? Qual seja, Diego? CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, CESP, prova de defensor público, né, dizendo o seguinte: olha, as comissões parlamentares de inquérito. Então ele quer saber aí características, né, o que a CPI pode, geralmente, né, o que a CPI pode e o que a CPI não pode fazer, são as ideias que são mais cobradas. E ele trouxe aí para nós uma questãozinha, eu vou fazer rapidamente para vocês um resumo, tá? Beleza. O que são aí as CPIs? As CPIs são comissões parlamentares que são criadas no âmbito do Poder Legislativo, tanto na Câmara como no Senado ou no Congresso Nacional. Tá joia? Então, as CPIs têm alguns poderes. Quais são os poderes? São poderes de investigação que são próprios de autoridade judicial. Poderes que o juiz possui na fase de instrução processual. O que a CPI pode fazer? Olha aqui, velho. A CPI pode requisitar oitiva de testemunhas e de investigados sob condução coercitiva. O cara tem que ir. O cara pode chegar lá e se reservar o direito de permanecer calado? Pode, mas regra geral ele tem que ir. Regra geral tem que ir. A CPI pode determinar, olha só, perícias, exames e diligências. O mais importante, a CPI pode determinar quebra de sigilo fiscal, pode determinar quebra de sigilo bancário e de dados telefônicos dos investigados. Não pode fazer escuta telefônica.
mas pode quebrar o dado. Perguntar, naquele momento X o indivíduo ligou para o indivíduo Y, você tem esse dado registrado no seu banco de dados aí, operadora de telefone. Isso ela pode fazer. Agora, instaurar uma escuta telefônica, aí não. Aí é o juiz só que tem esse poder. Tá joia? E a CPI pode determinar e busca apreensão, mas não pode ingressar, né, na casa do indivíduo. Não pode. Vedações, então, relacionadas com a CPI, que nós temos que ter presente, né? A CPI não pode determinar prisão, salvo em flagrante. Isso acontecia, né, quando o indivíduo se recusava a responder as questões, mas atualmente está pacificado na jurisprudência que a testemunha ou o investigado ele tem que ir lá na CPI, né, caso convocado, mas ele pode se reservar o direito de permanecer calado. A CPI não pode, então, determinar prisão, a não ser que seja em flagrante. É muito complicado, tá? A CPI não pode realizar interceptação telefônica e a CPI não pode promover medida cautelar, como, olha lá, sequestro, né, de bens, arresto de bens ou impedir aí o indivíduo de se ausentar do país. E a CPI não pode também promover violação de domicílio, né? Tudo isso está protegido pela reserva de jurisdição específica na Constituição Federal. Então vamos voltar lá na nossa questãozinha. As CPIs, diz a alternativa A, podem investigar fatos referentes a questões de interesse de um Estado-membro, ou seja, sem relevância nacional. Opa, até pode, mas desde que seja uma CPI estadual. E aqui ele está dizendo o seguinte, no âmbito do Poder Legislativo Federal. Opa, não, né? No caso aqui, a ideia de questão de interesse de Estado-membro, ela tem que ser investigada por uma CPI do Estado-membro, porque aqui a gente estaria indo contra a ideia da autonomia, né? Contra a ideia da própria República, do nosso sistema federativo, né? Da República Federativa do Brasil. Então aqui no caso, se nós temos aí questão de interesse do Estado-membro, quem vai investigar é o Estado-membro e não o Poder Legislativo Federal. Então tá falsa a alternativa A. A alternativa B é o seguinte: podem determinar medida de arresto e sequestro de bens dos investigados. Podem determinar medida de arresto e sequestro de bens dos investigados. Olha só a vedação, né? A CPI, quando impõe uma medida cautelar, ela está usurpando aí, no caso, a competência do juiz. Quem vai determinar sequestro, arresto, impedir a ausência do país é o Poder Judiciário e não a CPI, em que pese a CPI tem aí alguns poderes, né, próprios da autoridade judicial. Ela não pode aí, neste caso, determinar sequestro e arresto de bens. Então está falsa a nossa alternativa B também. C. Tem poderes para determinar medida de busca e apreensão. Até tem, né? Mas domiciliar, né? Não. Né? E interceptação telefônica, então, nem a pau. Tá lá aí nas nossas vedações. Não pode interceptação telefônica e não pode violação de domicílio. Então está falsa também a nossa alternativa C de casa. Temos a última, só pode ser não, tem a D, perdão. Podem determinar que um investigado não se ausente no país. Acabamos de ver, né, que essa determinação não pode ser feita aí por CPI, né? E a última, que tem que ser o nosso gabarito, tem poderes para quebrar sigilo de dados telefônicos. Está aqui. Quebra de sigilo de dado telefônico dos investigados. Isso pode, isso não tem problema. Tá joia? Gabarito da nossa questão número 26, a alternativa E de escola. Beleza, questão 26? Vamos lá, questão número 27, nessa questão número 27, muito legal. Eu me utilizei aí de um embasamento feito pelo meu querido, né? Um cara que hoje o cara que eu mais admiro no âmbito do direito administrativo para concurso.
Então ele que respondeu essa questão aqui e eu fui lá e vou citar a fonte. O cara tá bem, tá fininho, olha lá. Em determinado estado da federação, a Assembleia Legislativa, por meio de decreto legislativo, sustou ato expedido pelo governo local, que regulamentava a lei estadual para autorizar o Poder Executivo a instituir tratamento excepcional mediante concessão de remissão e anistia acumuladas ou não com parcelamento para liquidação de créditos tributários referentes ao ICMS. A Assembleia Legislativa entendeu que o ato administrativo excedia o poder da administração pública de regulamentar a lei estadual. Nessa situação hipotética, a Assembleia Legislativa exerceu o quê? O que aconteceu aqui? E aí, nessa matéria, eu vou me valer dos conhecimentos do querido senhor Nil Borges. Olha o comentário que o senhor Nil fez, isso aqui não tem, né? O que eu vou falar depois da parada, né? Eu fui lá ler, fui ver a questão, fui ver as respostas da questão, aí tem um comentário do senhor Nil Borges. Eu falei, larguei para as cobras, copiar isso aí e vou falar pro pessoal, porque quem sou eu perante, né, meu querido e grande amigo aí, senhor Nil, tem o melhor livro de direito administrativo para concurso, né? Vocês já sabem disso. Vamos lá. O controle parlamentar, disse o Nil Borges, pode ser direto ou indireto. O direto é o controle político, que é realizado pelas casas legislativas. Já o indireto é o técnico financeiro e fica a cargo das cortes de contas. Perfeito. A questão menciona controle pela Casa Legislativa ou pelo Tribunal de Contas. Ora, pela Casa Legislativa, pela Assembleia, né? Portanto, né, a resposta pode ser letra A e C, disse o Nil. Por quê? Poder de fiscalização e controle político. Beleza? Só pode ser A e C, tá correto? Opa, vamos lá. Tá correto lá. E por que não a letra D? Porque o controle financeiro é papel das cortes de contas, tá? Então, o controle financeiro é papel das cortes de contas. Ora, gente, no caso aqui, né, só vai sobrar a alternativa C para nós, não tem problema. E na letra A, menciona a derrogação, e derrogar é revogação parcial. Logo, por exclusão, chega-se à letra C. O que está acontecendo aqui? A nossa Casa Legislativa, ela está exercendo controle político. Por óbvio que está exercendo controle político, né? Não é poder convocatório, que a gente pode tirar a B também, né? E a D também não é, porque não é controle financeiro, porque quem está exercendo é a Assembleia Legislativa. E ela nem está legislando, né? Também não está legislando, né? Não está legislando substituindo o ato do Poder Executivo, não. Ela está sustando o ato expedido pelo governo local. Só nos sobra aí a ideia de controle político e paralisa o ato do Poder Executivo. Ela não está derrogando o ato, é isso que o senhor Nil trouxe para nós. Não está dizendo, olha, isso aqui sai do ordenamento jurídico. Não, ela está dizendo o seguinte: paralisa o ato do Poder Executivo porque eu estou exercendo aqui o controle político, porque você exorbitou aí do seu poder de regulamentar. Muito bem explanado pelo meu querido amigo senhor Nil Borges. É o senhor Nil que falou, tá falado, né, queridão? Gabarito da nossa questão número 27. Alternativa C de casa. De senhor Nil. Questão número 28. Vamos lá. Competência, se eu não me engano, do Tribunal de Contas da União. Importantíssimo, né? Representantes do TCU, em auditoria de procedimento licitatório promovido por uma autarquia federal, após constatarem a existência de ilegalidade que atentava contra a economicidade, conseguiram apontar os responsáveis por dano ao horário depois de esgotadas todas as fases instrutórias. Todo o procedimento observou os princípios de ampla defesa do contraditório. Aí o procedimento, né, que provavelmente deve ter imputado débito aí aos gestores. Beleza? Nessa situação hipotética, o TCU pode fazer o quê? Nós vamos lá ao artigo 71 e nós temos que ver aí as competências, né, do Tribunal de Contas. O que o Tribunal de Contas pode fazer? Ele pode aplicar os responsáveis, olha só, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei que
estabelecerá, entre outras combinações, multa proporcional ao dano causado ao erário. E o TCU pode também sustentar, olha só, se não atendido, a execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Perfeito? Se for ato, pode. Se for contrato, aí o ato de sustação tem que ser adotado diretamente pelo Congresso Nacional. Perfeito? Tranquilo e sereno? As decisões do tribunal de que resultem em imputação de débito ou multa têm eficácia, inclusive, de título executivo. Beleza? Então tá bom, vamos voltar lá. Olha lá, nessa situação o TCU, vamos pegar minha canetinha vermelha aqui, o TCU poderá aplicar apenas multa proporcional ao dano do horário, visto que as demais combinações de sanções previstas extrapolam da sua competência. Não, né? Pode aplicar. Poderá apenas assinar prazo para que a autarquia adote em relação aos responsáveis as providências. Não. Ele pode, ele mesmo, né? Tá lá expresso no inciso 8, ele pode ele mesmo aplicar aos responsáveis aí a multa, né? Não tem erro, ele pode aplicar a multa e as sanções previstas em lei, né? Não tem nenhum problema. Beleza. A alternativa B e A estão incorretas. C. Deverá comunicar o fato ao Congresso Nacional para que esse órgão, exercendo a sua competência, assuste a execução do processo licitatório. Se está no processo licitatório, não, né? O ato, né, enquanto está andando, aí não é contrato, ainda não há contrato, o TCU pode ele mesmo sustar. Está desobrigado de prestar informações ao Congresso Nacional acerca do resultado apurado na fiscalização. Não, ele tem que, né, pode, vai fazer relatórios, vai apresentar ao Congresso Nacional. E a alternativa E diz, tem competência para aplicar aos responsáveis pelo dano ao erário as sanções previstas em lei em razão das ilegalidades apuradas. Tem, está expresso no nosso artigo aí 71. Então, um gabarito da nossa questão número 28, alternativa E. Escola. E agora, a nossa última questãozinha, para a gente finalizar esse nosso módulo de revisão, eu tentei passar por tudo aí, né, que nós tínhamos no edital, né, e trabalhar os pontos que ficaram pendentes. Diz a nossa questão número 29, olha só, importante essa questão de 2018, de auditor de contas públicas, pode ser reproduzida no nosso concurso? Pode. Se um membro do Tribunal de Contas de determinado estado fosse preso em flagrante por furtar um veículo em uma concessionária de automóveis, o que ele está dizendo aqui? Está dizendo aqui que está cometendo um crime comum, né? É crime comum, beleza? Ele está tentando fazer uma pegadinha aqui, é crime comum, beleza? Mas não tem, depois nós vamos ver, né? O que acontece aqui neste caso? O processamento e o julgamento da respectiva ação penal, nessa hipótese, competiriam originariamente ao quem que tem a competência para julgar o membro do Tribunal de Contas que comete crime comum, né? Tribunal de Contas dos Estados. Olha lá o que diz o nosso artigo 105 da Constituição Federal. Compete ao STJ julgar de forma originária nos crimes comuns, os governadores dos estados e do Distrito Federal, e nestes quais crimes comuns e nos de responsabilidade, os desembargadores, os membros dos tribunais de contas dos estados e do Distrito Federal. Perfeito? Então, perdão, no caso, né, nós estamos falando de STJ. O STF, né, vai processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade os membros do Tribunal de Contas da União. Então, aqui no caso, ele está te perguntando sobre um membro de Tribunal de Conta de Estado. Então, Tribunal de Conta de Estado cometeu crime comum, vai ser julgado de forma originária pelo STJ. Cometeu crime de responsabilidade, vai ser julgado originariamente pelo STJ, diferentemente do membro do Tribunal de Contas da União. Aí é comum e responsabilidade, STF. Então, questão número 29, gabarito, alternativa E de escola. Beleza, galerinha? Muito obrigado aí, valeu, tenho certeza que essa revisão aí, cara, nós vamos tirar umas questõezinhas, vai por mim.
E depois nós vamos fazer também uma live aí, se eu não me engano, mais perto da prova, onde a gente vai trazer aí as principais das principais de 2018 para vocês, tá? Muita sorte, fé aí no conhecimento de vocês e contem com o velho aqui. Um grande abraço e até a próxima.